Caros amigos, caras amigas, irmãos e irmãs do Centro Espírita Trabalhadores de Ismael, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo dessa manhã. Hoje nós vamos apresentar aqui uma proposta de fazermos um estudo da página que foi lida, a página intitulada Enquanto é Dia, que está presente no livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós fizemos recentemente essa leitura e achamos ela muito oportuna para o momento em que nós estamos vivendo. Momentos onde nós somos convidados a refletir acerca das nossas vidas, acerca das nossas escolhas. Enquanto era dia, nós tivemos a oportunidade de aprimorar os nossos conceitos, as nossas ideias. E essa página, ela vai falar, em relação ao nosso Mestre Jesus, a sua preocupação de estar aproveitando aquele momento em que ele estava aqui junto de nós para aproveitar o contato com as pessoas, para que a obra que ele precisava realizar, ela chegasse a seu termo, ela fosse concluída. Então, o que ocorre? Jesus aproveitou todo e qualquer momento onde havia a possibilidade de ele deixar o seu ensinamento, de deixar a sua compreensão e a verdadeira vivência da lei divina, da lei de Deus. Pois ele mesmo diz, não vim destruir a lei e os profetas, mas sim dar cumprimento. E como é que a gente entende isso? A gente entende que Jesus, ele não faz alguma observação em relação ao Antigo Testamento, mas ele pega aquilo que os profetas, a lei mosaica dizia, e dá a sua verdadeira vivência. Ele interpreta corretamente, fazendo de certa forma, uma comparação com o que os fariseus, doutores da lei da época do judaísmo, entendiam que era a vivência ou a interpretação daquela lei. Então, essa página, quando ela fala enquanto é dia, o simbolismo que Emmanuel nos traz, que nós precisamos aqui também refletir, diz respeito à questão do momento em que a gente tem alguma claridade. O dia, diferente da noite, é aquele momento onde nós conseguimos perceber e observar as coisas de uma forma melhor, diferente de quando está à noite ou quando a gente está em trevas, É só a gente lembrar daquela circunstância, quando falta energia à noite, a gente logo pega o nosso celular para fazer uma iluminação e a gente se situar, a gente se localizar. Então, essa parte da luz, ela também tem esse significado, Enquanto a gente está observando aquilo que nós conseguimos perceber. Enquanto é dia, enquanto é mais fácil a gente identificar aquilo que está junto de nós, aquilo que está acontecendo na nossa vida, acontecendo no nosso redor. E, nesse sentido, Jesus faz, então, a sua vida um caso prático de vivência do Evangelho. Nós nos habituamos a chamar no Evangelho de Jesus, o Evangelho significando a boa nova, a boa notícia, uma nova orientação, assim como nós colocamos a doutrina espírita como a terceira revelação, uma nova notícia, no sentido de ela colocar novos conhecimentos, colocar novos conceitos, para que nós possamos compreender melhor essa questão da vida, dos problemas, do porquê que nós estamos aqui. Então, nesse ponto,
nós vamos observar que Emmanuel, ele coloca dessa forma assim para a gente, olha. O labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene. Olha que coisa interessante. O que seria um dia perene? Nós temos um dia de 24 horas e a alternância do dia com a noite. Um dia perene quer significar um dia iluminado 24 horas. Não há noite. É completamente dia, é completamente luminoso. Então, Jesus, ele trabalha incessantemente nesse sentido, para que nós também possamos alcançar em nós mesmos essa claridade, para que nós possamos alcançar essa condição íntima da iluminação. Por isso ele coloca para a gente a questão desse dia perene, né? Do dia. Numa outra parte, ele vai falar para a gente assim, olha, a conveniência de aproveitar o contato direto com as criaturas. Porque ele, estando aqui presente, em carne e osso, como nós costumamos dizer, ele obviamente seria mais compreendido, né? Melhor compreendido, ele estava sendo visto, ele estava sendo ouvido pelas pessoas. Então era algo diferente da nossa situação hoje, né? Nós não podemos afirmar que não ouvimos anteriormente. Todos nós aqui poderíamos estar encarnados naquele momento e, quiçá, lá na Palestina. Quem sabe a gente não ouviu também diretamente as palavras do Mestre, né? Nós poderíamos estar lá sim, sem dificuldade alguma. Então o que acontece ali? Jesus, ele estava aproveitando ali o contato com as pessoas para que elas, ouvindo diretamente da voz, da boca dele, né, as suas palavras, pudesse melhor adquirir para si aqueles ensinamentos, né? E aí, o que acontece depois disso? Jesus, em relação à questão da convivência. Emmanuel vai trazer agora uma outra parte bem interessante, que ele fala assim, olha, se para o Cristo era uma preocupação, que dirá de nós dentro das obrigações na sagrada realização do bem eterno? Então, se para Jesus era uma preocupação, e a gente fala, né, da palavra, né, a gente não tem que se preocupar, a gente tem que ocupar-se, né? Mas Emmanuel coloca isso, por quê? No sentido dele estar atento, no sentido dele estar observando e aproveitando todas as circunstâncias, como a gente comentou ainda há pouco, né? Porque ele tem que otimizar o seu tempo. Ele não tem tempo a perder. E por isso a sua vivência é um dia iluminado. É um dia perene. Qualquer momento para ele era um momento de trabalho. Ele não se ocupava de distrações. Ele, obviamente, se divertia. Difícil imaginar que Jesus não contou piada, não sorriu, não brincou. Porque se ele é o mensageiro de Deus e Deus quer de nós a felicidade, ele nos criou com esse fim, com esse objetivo, nós temos a certeza, apesar de isso não estar ali relacionado no Evangelho, que o objetivo é a questão da vida, a questão do correto, a luta contra o mal, a luta contra essa treva. Então a gente não observa isso, mas com certeza Jesus fazia lá as suas piadas, né, para poder alegrar o povo, né? Nós vemos a parte da consolação da doutrina espírita, ela traz para a gente essa fortaleza, né, para que nós possamos enfrentar as coisas do nosso dia a dia. E a alegria faz parte disso. Ela está dentro do nosso dia a dia no sentido de relaxar, de trazer para a gente um momento de descontração
e refazimento de esperança. E com certeza a gente sabe que Jesus também passou por isso. Né? Então, Emmanuel mais à frente vai falar assim para a gente, olha, Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Olha só que coisa, né? Nós costumamos falar sobre a questão da divulgação da doutrina, o quanto é importante a divulgação, levar às pessoas esse conhecimento que liberta, que conforta, que consola. Mas Emmanuel traz para a gente aqui uma outra conotação da vida de Jesus. É a realização do trabalho. É óbvio que o Evangelho que nós temos, o que está no Segundo Testamento ou Novo Testamento, como é dito, dos 4 evangelistas, é esta experiência. E nós vemos muito o quê? A fala de Jesus. Ele explicando as parábolas para as pessoas poderem compreender melhor o sentido daquele ensinamento, que era algo, um hábito já do povo judaico, né? Não é uma invenção, uma coisa que Jesus criou ali. Isso já era uma prática dos rabinos de ensinar através de histórias, através de parábolas, porque o ensino era transmitido de uma forma oral. Hoje nós temos a escrita, nós temos os livros, temos a internet, temos vários mecanismos que nos auxiliam nesse compartilhamento de informação, no acesso, na pesquisa. Hoje nós não podemos dizer que não temos condições de descobrir isto ou aquilo. Por mais que haja ainda algumas circunstâncias que a gente possa ter alguma dificuldade, mas para o nosso dia a dia, para aquilo que nos serve de imediato, nós estamos muito bem servidos com a internet. Hoje nós temos isso na palma da nossa mão. Todos nós podemos fazer uma pesquisa e rapidamente a gente obtém um resultado, vários resultados na verdade, né? E com ele a gente consegue então fazer as nossas elucubrações, as nossas reflexões. E a gente quis ressaltar essa questão da preocupação de Jesus, não de falar, mas sim de construir. Vejam bem a palavra que Emmanuel usa, da construção. Ele já trazia em si essa construção. Ele estava trazendo então para todos nós que estávamos ali e aquela geração futura que viria como a nossa, aquele ensinamento, aquele exemplo, e isso ele conseguiu porque arregimentou os 12, depois os 500 da Galileia e todo o povo primitivo cristão, que foi perseguido até os 300 anos, mais ou menos, pelo Império Romano, até que se inverteu. A religião perseguida passou a ser a religião oficial. E com isso, nós temos ainda hoje a vivência do Evangelho. Seja ele pela nossa irmã Igreja Católica, que foi a responsável, né, por manter viva até o dia de hoje, podemos dizer assim também, para o povo do Ocidente, essa cultura, esse conhecimento, né, ela foi passando isso adiante e trouxe até nós hoje a questão do Evangelho. Né? Então, o que nós podemos compreender com isso? Né? Jesus, ele faz de nós, que somos adeptos à Boa Nova, os seus discípulos. E esses discípulos, todos nós, somos mensageiros do seu amor. Isso Emmanuel vai colocar para a gente. Por quê? Porque nós, se somos adesos, né? Se aderimos à ideia do Evangelho, que nós nos dizemos seguidores do Cristo, nos dizemos cristãos, como isso se dá? Isso se dá exatamente pela vivência do Evangelho, de pegar aquele ensinamento, aquele esclarecimento que nos foi deixado por ele, e hoje maior compreensão nós temos a partir do ensino dos Espíritos, que nos amplia a visão, nos fala da imortalidade da alma,
nos faz entender que todo esse trabalho que nós temos aqui na Terra, ele é passageiro. Porque a imortalidade é do espírito, não é do corpo físico. E muitas das vezes nós nos perdemos nesse aspecto. Invertemos a interpretação da vida, colocamos a nossa vida como a vida e a morte como a morte. E a gente já consegue compreender que a coisa está um pouquinho invertida, né? Eu costumo pensar e às vezes comentar que hoje, encarnados, nós estamos mortos, porque não estamos presentes no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, a pátria espiritual, né? A nossa verdadeira pátria, como se costuma dizer também, no meio espírita. Lá nós estamos ausentes, porque estamos aqui. E aí a gente coloca a vida aqui numa importância maior, como se tudo aqui fosse muito mais importante no seu aspecto material do que aquilo que nos toca ao espírito. Por isso, Jesus, nesse sentido, nos torna discípulos, mensageiros do amor, porque a partir do momento que nós conseguimos então compreender qual é o sentido, o significado da sua mensagem, e que mesmo que nós fôssemos crucificados, como ele foi, a vida continua. Estamos aqui de passagem. E ele retorna justamente para comprovar isso, para ratificar aos espíritos ali encarnados que ele convidou para formar o seu ministério de apóstolos, para que eles se fortalecessem diante das circunstâncias e das lutas que enfrentariam. Nós podemos aqui então refletir também acerca do momento do Calvário, quando Jesus é preso, condenado injustamente, é morto, né? Se diz que ele foi assassinado porque não teve crime, mas condenaram mesmo assim, e os apóstolos, eles se ausentaram. Somente um, João, ficou ao lado de Maria, sua mãe, e as mulheres, né, que fizeram aquele acompanhamento também com Maria. Mas após o retorno de Jesus, aqueles encontros, eles modificam, eles se fortalecem e parecem compreender que a vida aqui é passageira. E Jesus avisa, né, a Pedro e a eles todos que eles iriam passar por tribulações, né? Jesus nos fala isso. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que mundo? O mundo de iniquidade, o mundo de ilusão. Esse mundo que nós estamos habituados a dar tanta importância. O mundo lá fora, quando na verdade a construção, o empenho, o trabalho que nós precisamos realizar, muitas das vezes é esquecido por nós, que é esse trabalho íntimo nos nossos corações, né? É pegar esse evangelho e fazer luz interior para que nós então possamos compreender plenamente esse evangelho que Jesus nos traz. Emmanuel vai falar mais à frente assim também. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são efetivamente emissários da divina lição entre os companheiros da vida material. É o que a gente comentou há pouco, né? A gente fala sobre justamente essa lição que nós aprendemos no Evangelho de Jesus e como nós temos que ter esse compromisso, nos comprometermos de sermos os seus seguidores e continuadores desse ensinamento, desse evangelho que ele nos traz, né? A parte da vivência e essa vibração do coração é justamente essa verdade, é sentir isso, não só no intelecto, que nos é muitas vezes fácil, mas trazer isso para a vida prática, trazer isso para a nossa vivência e para o nosso sentimento. Mais à frente ele fala assim também para a gente. Bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso
realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Então a gente recorda das bem-aventuranças, né? O bem-aventurado, que significa feliz, vai ser aquele que conseguir aproveitar o dia generoso. O que é esse dia generoso? É justamente essa oportunidade diária que nós temos, que Deus nos dá, de aproveitar esses momentos em que nós estamos aqui, de fazer das nossas vidas algo melhor, aproveitando o momento, as dificuldades, os exercícios, para que nossa vida possa ser feita de acordo com a lei divina, com a lei do Evangelho, né? E isso Jesus coloca, Emmanuel coloca, na verdade, isso ao nosso redor e dentro de nós, não é verdade? Mais à frente, quase já próximo ao encerramento dessa página, Emmanuel vai também ressaltar a importância que nós devemos dar ao local onde nós estamos, às situações que nos envolvem, o trabalho, o local onde vivemos, a família na qual nos encontramos. Isso Chico Xavier já comentava, não é, com a gente, dizendo que não havia endereço errado. E, de fato, há toda uma programação extensa, laboriosa, acerca das nossas vidas. Porque ante a espiritualidade, a eternidade do Espírito, 80 anos que nós vivamos aqui é muito pouco. É uma batida de coração, como dizia André Luiz. No entanto, para nós que aqui nos encontramos, às vezes um dia é muito extenso, né? Então, a gente corre o risco de desanimar, de desistir, de não querer mais, achar que está muito difícil. E a gente compara, infelizmente ainda, a nossa vida com a de fulano, de uma outra pessoa, quando em verdade isso deve ser evitado. Por quê? Cada espírito tem uma história. Todos nós vivemos a condição das nossas escolhas pretéritas e aquilo que foi colocado pela espiritualidade maior como possível de nós vivenciarmos. Isso é interessante a gente considerar. Por quê? Porque nada que nos chega, nós temos condições de dizer que é impossível vencer. Lembrando que há esse ensino, né? Esse esclarecimento que nos diz que Deus não coloca um fardo maior do que nós possamos carregar, porque de fato seria injusto. E a gente vai entender e considerar, recordar que a misericórdia divina, ela se expressa talvez grandiosamente, primordialmente, certamente a gente pode dizer, na questão de não cobrar, né, de nós tudo aquilo que nós devemos de uma vez só. Nós nos comprometemos com a cada escolha que nós fazemos, com cada coisa que nós vivenciamos, seja para o bem ou para o mal. E isso haverá uma consequência. No futuro, próximo ou mais distante, o resultado dessas ações, dessas escolhas, elas virão, né? Então, o que nós vivenciamos hoje? Nós somos frutos da coleção dessas escolhas, da junção dessas escolhas, destas vivências. Então, o que nós experimentamos ao nosso derredor, ela é de fundamental importância para a nossa libertação, porque há vários trabalhos sendo realizados ao mesmo momento. Ele nos chama a atenção à construção íntima dentro do nosso interior e ao redor.
Então, nós não só estamos, às vezes, resolvendo pendências de um passado ante essas pessoas com que nós convivemos, como também estamos criando ali experiências novas para o nosso íntimo, para o nosso interior. Essa questão, então, ela precisa ser muito bem pensada, porque quando ele fala não desdenhar, é para que a gente também não encontre nas circunstâncias da vida ou na nossa posição atual uma questão de insignificância. Tudo é importante. Deus não faz nada em vão. A coisa mais simples, que a gente ainda não tem condições de alcançar a sua profundidade, encontra-se em Deus um motivo. Os insetos, as plantas, os matinhos, a gente olha aquilo ali, não dá importância, não sabe para que existe, mas tem uma função, tem um fundamento. Nós, ainda que não temos olhos de ver a importância e a necessidade daquilo. Então, quando Emmanuel nos chama a atenção para não desdenhar dessa posição, desse local onde nós nos encontramos, é para que haja também em nós essa compreensão, para que a gente não deixe de entender que onde nós estamos, onde nós nos situamos, não é um acaso. Nós estamos ali por um motivo, e esse motivo é justo. E dentro dessa construção, dentro desse enquanto é dia, nós vamos então observar as necessidades a serem trabalhadas. Vamos identificar em nós as dificuldades que precisamos trabalhar, a dificuldade que está no nosso irmão ali ao nosso lado. E por que a gente achou interessante essa questão do enquanto é dia? Por quê? Isso já aqui encerrando a nossa reflexão, Emmanuel finaliza esse texto com a seguinte frase: nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. E como a gente faz a aquisição dessa luz? O que é iluminar-se? O que é lançar luz sobre alguma coisa? A iluminação normalmente está associada à questão da evolução. A evolução, nós temos elas também em vários aspectos. Nós vamos recordar que nós temos uma evolução emocional, nós temos uma evolução intelectual, nós temos uma evolução corpórea, que é o que está acontecendo agora com a chegada de espíritos de outros orbes, com uma formação corpórea diferente e que vão nos proporcionar uma maior comunicabilidade, vão nos libertar de certas coisas, às vezes até mesmo de certos órgãos, como nós vamos poder observar no livro Transição Planetária, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos 2 livros que tratam desse assunto. Eles vão então trazer para a gente uma nova formação, onde nós então teremos maior liberdade de comunicação. Então, essa questão de nós aproveitarmos para nos iluminar não é só uma questão de intelecto, isso que a gente gostaria aqui de ressaltar. O intelecto, a instrução, ela é importante. Ela vai então nos auxiliar na compreensão das coisas, para que nós, quando estivermos passando por uma ou outra circunstância, possamos refletir. Se a gente não consegue determinar as razões, a motivação daquela situação, nós teremos pelo menos condições de avaliar mentalmente, no nosso intelecto, no nosso raciocínio, as possibilidades que a doutrina espírita nos traz. A questão da gente ter esse conhecimento do passado, que as nossas vidas, as nossas escolhas podem ter
definido no hoje, né? Nessa vida que nós estamos tendo, essas condições difíceis. Então, adquirir essa luz enquanto é dia nos remete também ao compromisso ou um bom aproveitamento do dia em relação a quando a coisa está boa, quando tudo está bem. E normalmente quando tudo está bem, é muito fácil a gente se distrair, né? A gente não buscar esse contato, esse aprofundamento da vida, do entendimento, o estudo que o estudo nos proporciona. Esse aproveitar o dia, ele é importante porque nesse instante que nós estamos apenas observando, não estamos passando por tribulações maiores, nós poderemos então compreender melhor nesse aspecto a vida e o entorno. Por quê? E aí a gente quer deixar aqui uma reflexão final. Nós ainda transitamos do dia para a noite. Transitamos do bem para o mal. Tem horas que a gente está bem e tem horas que não. Tem horas que nós estamos saudáveis, tem hora que não. Então, enquanto é dia, também quer significar esse momento em que há paz, em que há tranquilidade, em que há possibilidade, por menor que seja, aquela meia horinha que a gente possa estudar, ou aquela meia horinha que a gente acorda um pouquinho antes para se dedicar a um estudo, para fazer luz nas nossas mentes, para que esta luz na mente possa também fazer luz em nossos corações. Porque o nosso sentir, ele vai ser auxiliado pelo nosso intelecto. Nós ainda dependemos muito do racional. Tudo nós racionalizamos, tudo nós queremos explicar através de palavras. Mas como explicar o sentimento? Como definir amor, ódio, alegria, tristeza? As palavras, elas são pálidas, elas são limitadas, e nós não conseguimos tudo definir com as palavras. Muitas coisas nós não vamos conseguir colocar em palavras. Recordamos aqui quando Jesus é questionado por Pilatos acerca do que é a verdade, Jesus não responde. Imaginemos uma resposta. Porque a verdade é o tudo, é o todo e é Deus. Se nós formos entender, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele não conseguiria explicar para alguém que não tinha naquele momento um interesse profundo de uma reforma íntima moral, o que significa a verdade. Jesus é a representação da verdade. Ele se coloca, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Poucas vezes no Evangelho ele se remete a si. Em algum momento ele fala assim, eu sou o Mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente quer aqui encerrar com uma outra frase que Jesus coloca, né? Eu sou a luz do mundo. Que a gente fique com essa frase. Eu sou a luz do mundo. Jesus veio lançar luz para um mundo de coisas. Para o nosso mundo íntimo, para a nossa mente, como ela pensa, o que se passa por ela, para o mundo ao nosso redor, um mundo de coisas e circunstâncias que nós vivemos. Então, enquanto é dia, quer significar para a gente esse aproveitar, essa preocupação que nós temos que ter em aproveitar a bênção das horas que Deus nos concede, porque nós não estamos aqui a passeio. O nosso propósito aqui é outro.
é acertarmos arestas de um passado, é amparar esse irmão ou irmã que está ao nosso lado, é corrigir as nossas dificuldades interiores. Há muito trabalho a realizar intimamente, bem como contribuir com aqueles que estão ao nosso lado e que nós já podemos ofertar alguma coisa, alguma palavra, alguma ideia, sem tentar convencer, porque isso também é importante a gente citar. Recentemente eu comentava isso aqui com uma pessoa querida, e por quê? Por conta da discussão, da questão de dar opinião, e de que você acha isso, que você acha aquilo, e aí eu recordei a ela que Jesus em dado momento fala assim: deixai aos mortos que enterrem os seus mortos. E perguntei: você recorda em algum momento do Evangelho Jesus insistindo com alguém e ficando ali numa discussão até essa pessoa ser convencida daquilo que ele falava? Não. Jesus e todos os mestres que nós vamos reconhecer na humanidade, eles ofertavam. Eles colocavam aquilo que haviam compreendido, vivenciaram e por isso tinham autoridade para falar. Mas também tinham luz, tinham entendimento, discernimento para compreender que cada um está no seu momento, no seu passo. Por isso Emmanuel fala de construção no tempo. Então, o tempo de Jesus na Terra, ele tinha um objetivo e tinha que construir. Ele construiu, deixou para a gente o seu Evangelho. Nós, da mesma forma, estamos aqui para uma construção dentro do tempo. Só que cada um tem um tempo de construção. Cada qual está no momento. E a gente se esquece disso muitas das vezes e acredita que todo mundo está no mesmo ponto em que nós estamos. E não é assim. Se nós refletirmos, vamos observar que haverá pessoas que estão mais adiante, assim como pessoas que estão após a gente, ainda não alcançaram o ponto em que nós estamos. Isso não é importante. O que é importante é o que você pode fazer. O que você pode contribuir para a construção do reino de Deus na vida desta pessoa. E aí o Evangelho é o nosso norte. É tudo aquilo que nós precisamos conhecer, aí o intelecto, para poder vivenciar. Então Jesus, quando não se preocupava em falar, mas em construir, ele não deixou de falar. Porque ele precisava esclarecer, ele precisava passar a informação como ela é corretamente. Mas a preocupação, segundo Emmanuel, era a construção. Então o convite que nós temos de Jesus é construir esse reino de Deus dentro de nós, a partir do seu Evangelho, a partir das luzes que a doutrina espírita nos traz, clarificando, explicando vários aspectos, apesar de nosso mestre Allan Kardec colocar que a doutrina espírita é a base, é um momento básico, é uma iniciação, não é a última palavra, como ele coloca na introdução do Livro dos Espíritos. Se nós conseguirmos fazer uso de tudo que ali está, tenhamos a certeza que nós estaremos num bom caminho. Então, enquanto é dia, enquanto nós estamos na possibilidade de usar o nosso discernimento, o nosso intelecto, o nosso pensamento, avaliando os nossos sentimentos, as nossas ações, enquanto é dia, nós estaremos então aproveitando esse tempo para construir dentro de nós mesmos um ser melhor.
Fazer com que aquele homem velho, aquelas atitudes velhas, aquelas atitudes que não estão coerentes com a prática do Evangelho, a prática do amor, ela ceda lugar para aquele que é como Cristo. Um cristão, um verdadeiro cristão. Aquele que segue a lei de amor, justiça e caridade. Muita paz, meus irmãos, e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.